Olá, olá pessoal, eu vou falar sobre igualdade de funções para que a gente possa analisar aqui o exemplo que eu já comentei e pedir para vocês verificarem se cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Bom, primeiramente, para responder essa pergunta, nós vamos então definir quando duas funções f e g são iguais, certo? Então, aqui, igualdade de funções. Elas são iguais se e somente se f e g têm o mesmo domínio e mesmas alturas para estes pontos nesse domínio. Então, vale a igualdade, mas também tem que ter o mesmo domínio, certo? Vamos analisar primeiro um outro exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui, onde eu escolhi duas funções. Uma é a f, x² menos 1, dividido por x mais 1, que é um quociente, e a outra é uma reta, g de x igual a x menos 1. Para chegar de uma a outra, nós fazemos uma simplificação algébrica, levando em conta que x² menos 1 é o produto x menos 1 vezes x mais 1, e assim nós podemos ver que x mais 1 cancela com x mais 1, ou seja, x mais 1 dividido por x mais 1 é 1, e, portanto, 1 vezes x menos 1 vai dar o x menos 1, que é a reta, certo? Bom, então todo mundo já fez isso alguma vez na vida, e agora nós vamos observar o seguinte, que para fazer essa simplificação, nós estamos assumindo que x mais 1 é diferente de zero, porque para cancelar um número igual ao outro aqui, eu não posso ter zero sobre zero, porque é indeterminado, então não posso ter zero no denominador, portanto o x não pode ser menos 1. Então essa igualdade aqui só vale se o x for igual a menos 1. Por outro lado, nós também podemos ver que a f de x tem um determinado domínio. Qual que é o domínio, se nós olharmos aqui na expressão? O domínio é quando o denominador é diferente de zero, certo? Então, o x mais 1 tem que ser diferente de zero, o x diferente de menos 1. A mesma exigência que nós tivemos aqui nessa passagem para poder fazer o cancelamento quando não é zero ali na divisão. Então, o domínio da f, que é a função do lado esquerdo, ela é todo x, tal que x é diferente de menos 1. E o domínio da g, que é essa reta aqui, que é um polinômio, nós temos que o domínio dela são todos os reais. Logo, o f e g são funções diferentes, porque segundo a nossa definição, além delas serem iguais, teriam que ser iguais em todos os pontos de um determinado domínio, e esse domínio teria que ser tanto igual o mesmo para f quanto para g. Tem que ser domínios iguais. E aqui não são domínios iguais, certo? Então, f e g são diferentes. Para analisar o que está acontecendo, visualizar, o bom é fazer o gráfico, então, da f e o gráfico de g, para ver por que isso está acontecendo. Então, vocês já podem estar imaginando o gráfico de ambas. Uma é uma reta, a outra é quase uma reta. Mas tem alguma diferença, por essa análise de domínio que a gente já comentou. Esses gráficos, eles são quase iguais, mas o gráfico da f, que é um quociente, tem um ponto a menos que o gráfico da g, que é uma reta, certo? Então, aqui, vou colocar... Opa! Ah, tá aqui. Deixa eu só mexer aqui no som, porque... Vou colocar aqui figura numérica dessas funções. Então, eu tenho a reta g de x, nós chamamos de g de x, que é x menos 1, e o desenho está aqui. E a outra função que nós chamamos de f,
no exemplo anterior, que é x² menos 1 sobre x mais 1. Quando eu peço para o computador desenhar essa função quociente, ele desenha igualzinho a essa, ele não vê diferença nenhuma, porque ele faz mesmo por aproximação. Essa reta aqui, ela já tem as imperfeições, se a gente aproximar, a gente vê ela meio quadriculadinha, que é com pontos discretos. Então, nós não vamos conseguir ver que uma está faltando um ponto e a outra não. O computador não detecta isso, e nós não vamos conseguir, então, detectar. Tanto faz e pedir para ele desenhar uma ou a outra. O que eu fiz no desenho abaixo foi de forma manual, para vocês poderem ver, né? Eu fiz em 3 etapas. Sabendo já a análise do domínio, eu vim aqui corrigir para vocês verem como fica. Então, se eu fizer o desenho desse quociente, eu vou ter uma reta sem um ponto. Mas eu precisei fazer aqui esse pedacinho primeiro, fazer um buraquinho aqui e continuar daqui para frente com essa outra expressão. E também destaquei esse ponto, que é o ponto que vai fazer falta nessa situação aqui com um círculo. Então, coloquei um círculozinho aqui, certo? Então, esse aqui, de fato, é o desenho do quociente, se a gente já sabe de antemão que o domínio vai faltar um pontinho, que é o x igual a menos 1, então no x igual a menos 1 não vai ter resposta menos 2, quando nós olharmos para essa função aqui, certo? Que é o quociente. E na outra, vai ter todas as respostas. No menos 1, a resposta vai ser menos 2. Certo? Isso é uma brincadeira que depois a gente usa também para fazer limite, porque a gente pode fazer o limite dessas duas funções, quando o x tende a menos 1, e ele vai dar menos 2 nas duas. Apesar que aqui ela é contínua, não tem nenhum buraquinho, e aqui ela tem o buraquinho, mas não tem problema, porque o limite é como se fosse completar aquele lugar. Que depois nós vamos ver isso, não vimos ainda, mas já estou comentando que essa quase igualdade vai conseguir resolver determinados limites. Bom, agora vamos analisar o exemplo que eu fiz abaixo, o gráfico, que é daí 1 sobre tangente, comparando com a cotangente. Novamente. E vamos aqui, então, ver um pouquinho as continhas. Eu tenho duas funções aqui, estou propondo duas funções. Uma é a g de x igual a cotangente e a outra é f de x igual a 1 sobre tangente. Elas são iguais? Essa é a minha pergunta. Então, nós queremos responder isso baseada na definição. Nós temos que olhar que, além dessa igualdade aparente aqui, algebricamente a gente pode chegar de uma na outra, nós temos que olhar o domínio, o que está acontecendo se os dois domínios são iguais. Então, o domínio da G, que é a cotangente, G é cosseno sobre seno. Ela tem domínio x real, tal que o denominador seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, o seno tem que ser diferente de zero, ou seja, são todos os x, tal que x é diferente de Kπ com K inteiro. Não preciso desse mais ou menos aqui, porque eu já estou pegando aqui o K inteiro. Então, diferente de Kπ. Por outro lado, se a gente analisar o domínio da f, onde nós escrevemos f como 1 sobre tangente, nós temos mais problemas. Porque, primeiro, a tangente não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E segundo fato é que se a tangente não existe, 1 sobre uma coisa que não existe também não vai existir. Então, nós temos que analisar essas duas situações para concluir o domínio da f. Quando que a tangente de x é diferente de zero? Se e somente se o seno de x é diferente de zero, se e somente se o x é diferente de Kπ com K inteiro. Isso já tinha dado até na cotangente, porque o seno é denominador da cotangente. Mas a segunda situação aqui que aparece só nesse caso é quando a tangente não existe. Quando que a tangente não existe?
se eu olhar aqui na expressão da tangente, a tangente não existe quando o cosseno é zero. E, portanto, o x tem que ser diferente de um número ímpar, 2k mais 1 dividido por 2 vezes π, que significa x diferente de mais ou menos π sobre 2, de mais ou menos 3π sobre 2, de mais ou menos 5π sobre 2 e assim por diante. Ou seja, o domínio da f é todos os x reais, tal que x é diferente de kπ e x é diferente de 2k mais 1 sobre 2π, onde cai um número inteiro. Então, nesse caso aqui, nós retiramos mais pontos desse domínio do que do domínio da G. Aqui tem um errozinho aqui, então aqui é domínio da G, que é o domínio da cotangente, certo? A F é 1 sobre tangente e a G é a cotangente. Logo, a cotangente, que nós escrevemos como sendo cosseno sobre seno, tem o gráfico com infinitos pontos a mais do que 1 sobre a tangente, que dá mais problema. Portanto, a F é diferente de G. Isso é uma razão, então, para escrever que a cotangente é igual a cosseno x sobre seno x. Essa expressão aqui vai ter mais pontos e vai estar mais completa do que 1 sobre tangente. Agora, vamos lá no Maple para ver o gráfico. O gráfico aqui embaixo, o gráfico da cotangente. Se eu pedir para o computador desenhar cotangente de x, ele simplesmente vai fazer esses ramos repetidas vezes, né? Ele vai repetir para o lado direito, repetir para o lado esquerdo, são infinitos ramos desses. Então, nós não temos problema nenhum, certo? Mas se eu pedir 1 sobre tangente, vai fazer esses mesmos ramos e o computador não vai ver a diferença entre um e a outra. Para destacar a diferença aqui, então, eu fiz manualmente. Desenhei a tangente, também não posso desenhar a tangente tudo de uma vez, porque se eu pedir para ele desenhar a tangente de menos 10 a 10, de menos 5 a 5, ele não, de menos 3 a 3, por exemplo, aqui está de menos 3 a 3, ele não vai conseguir desenhar, porque tem coisas indo para o infinito e para o menos infinito, e ele vai retificar, vai virar uma bagunça, e a gente não vai conseguir ver o desenho, certo? Então, aqui eu arrumei um pouquinho o domínio, para que ele pudesse entender e não precisasse tentar desenhar indo para o infinito, e nem para o menos infinito. Tirei um pedacinho aqui perto do menos π, um pedacinho perto do zero, e assim por diante. Então, eu fiz em 2 etapas, cada curva dessa é uma função que eu denominei ali em cima, e depois, cada ponto desse, eu também forcei ele desenhar os pontos. Esses aqui são os lugares onde 1 sobre tangente não vai existir, porque é o menos π sobre 2, π sobre 2, o menos π sobre 2 vai na altura zero, π sobre 2 vai na altura zero, e não vai existir 1 sobre tangente de x, certo? Porque a tangente não existe nesses pontos. Então, 5π sobre 2, 3π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, assim por diante, isso vai se repetir. Então, é como se, quando nós formos fazer o desenho de 1 sobre tangente, corretamente, nós temos que desenhar toda a parte da cotangente, que já tinha, mas vir aqui e apagar esses pontinhos. Vão ser infinitos pontos, né? Porque tem o π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante, tanto positivamente quanto negativamente. Novamente, isso vai ser usado depois em limite, porque se nós queremos fazer o limite de funções que têm alguns pontinhos assim a menos, isolados a menos, nós vamos usar então o limite da cotangente, que é uma função contínua, para descobrir o limite de 1 sobre tangente, né? Também, que vai ter esses furinhos aqui. Então, lá no limite a gente pode usar essas igualdades e vamos ver como será.
Bom, então é isso. Dessa forma a gente conclui, então, que 1 sobre tangente, a função 1 sobre tangente, não é igual à função cotangente, porque elas têm domínios diferentes. O gráfico de uma vai ter uma diferença do gráfico da outra, e aqui são infinitos pontos que não aparecem em 1 sobre tangente. Esses pontos são nos pontos que nós já falamos, de mais ou menos 2k mais 1, dividido por 2 vezes π, que estão representados por essas bolinhas aqui infinitamente, se nós repetirmos esse gráfico, certo? Então, até a próxima.